agora a gente vai fechar complementos verbais falando do objeto indireto. Objeto indireto, o nome diz. Ele é indireto, ou seja, ele não se liga diretamente ao verbo. Ele é um complemento obrigatoriamente preposicionado de um verbo. Pode ser tanto a preposição em, quanto a preposição a, preposição para, preposição com. Eu posso ter várias preposições aí iniciando o objeto indireto. Então, vamos aos exemplos. Ele só pensa na prova. Aqui, quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensa em quê? Na prova. O verbo é transitivo indireto e na prova é o objeto indireto. Você está vendo? Ele está sendo iniciado pela preposição. Esse na é resultado da contração da preposição em mais o artigo a. Tudo bem? Em mais a, na. Segundo exemplo, falou aos filhos. Aqui, quem fala, fala a alguém. Lembra que transitividade é um critério relativo. Depende da frase. Não foi isso que a gente estudou lá na aula passada de transitividade verbal? Nessa frase, quem fala, fala a alguém. Falou a quem? Aos filhos. Aos filhos é um complemento que vem com preposição. Esse aos filhos é com preposição. Esse é o objeto indireto. Na hora de substituir um objeto indireto por um pronome, eu vou usar o pronome lhes. Falou-lhes. Pronome lhes é aquele que substitui o objeto indireto. Então, lembra que você viu comigo que na hora de substituir objeto direto, usamos os pronomes ou a ou as. Na hora de substituir objetos indiretos, vamos usar os pronomes lhe ou lhes. Os pronomes oblíquos átonos, lhe ou lhes. Por fim, último exemplo. Ousas desobedecer. Aqui você tem um caso de locução verbal. O que você aprendeu comigo? Locução verbal... Parou? Ai, o que tá vendo? Olhei pro chat, tô vendo que parou, voltou. Sufoco. E aí, qual foi a explicação que vocês... Tá parando direto? Que louco, hein? Tá bom, eu volto. Faz comigo não, gente. Aula importante dessa... Bora lá, vou apagar e vou voltar para o falou aos filhos. Vem comigo. Falou aos filhos. Aqui quem fala, fala a alguém. Então, nesse caso, o verbo falar, lembra que a gente estudou que transitividade depende da frase? Transitividade depende da frase. Nessa frase, quem fala, fala a alguém. Falou aos filhos. Aos filhos... Esse aos é o resultado da contração da preposição a mais o artigo os, não é isso? Então, falou aos filhos. Então, se tem preposição e se o verbo pede essa preposição, esse aqui é o objeto indireto. Daqui a pouquinho a gente vai contrapor o objeto indireto ao adjunto adverbial, ou seja, o bicho vai começar a pegar. Então, por hora, eu quero que você entenda o seguinte: essa preposição do objeto indireto é uma preposição que o verbo pede. Nesta frase, quem fala, fala aos filhos. Então, a preposição do objeto indireto, ela é solicitada pelo verbo, diferentemente do que a gente vai estudar com adjunto adverbial. A preposição do adjunto adverbial, ela não vem por uma questão de regência, não é o verbo que pede. A preposição do adjunto adverbial, que você já viu um pouquinho comigo, vai ver daqui a pouco, ela traz um valor semântico, ela tem cheiro de circunstância, tempo, lugar, modo. Lembra? Essa preposição aqui, ela não tem cheiro semântico de nada. Ela completa o verbo. Então, aqui, quem fala, fala a alguém. Tudo bem? Fala aos filhos. Outra coisa que você precisa lembrar é, na hora de substituir o objeto indireto por um pronome, você vai usar os pronomes lhe ou lhes. Lembra que você viu comigo no vídeo, na tela anterior, que
Para substituir objeto direto, nós usamos os pronomes ou a ou as. Para substituir objetos indiretos, nós vamos usar os pronomes lhe, lhes. No último exemplo, você tem uma locução verbal. Nessa locução verbal, que você já aprendeu comigo, você já viu que na locução verbal, o último verbo é que tem a transitividade. Então, nesse caso aqui, o verbo ousar, ele não tem transitividade nenhuma. Ele é só um verbo auxiliar, ousas. O desobedecer é que tem transitividade. Aqui, quem desobedece, desobedece ao menino. Desobedece ao menino, o verbo é transitivo indireto. E esse me, que você já viu lá, que faz parte do bloco dos coringas sintáticos, você está entendendo por que o me, o te, o se, o nós e o vos são os chamados coringas? Porque eles tanto podem substituir um objeto direto, quanto eles podem substituir um objeto indireto. Nesse exemplo aqui, ousas desobedecer-me, esse me está substituindo um objeto indireto. Como é que eu sei a função de um coringa? Olhando a regência do verbo. Quem desobedece, desobedece a. O verbo é transitivo indireto. Então, esse me será um objeto indireto. Desobedecer ao menino. Tudo bem? Você está estudando os termos integrantes da oração. Os termos integrantes são esses, ó. Complementos verbais. Matamos. Você estudou comigo o objeto direto, o objeto indireto. Agora, você vai estudar comigo o complemento nominal. Vamos lá. Complemento nominal, o nome já diz. Ele completa um nome. Ele completa um nome. Quando se diz que ele completa um nome, isso quer dizer nome. Essa categoria gramatical diz respeito a substantivo, adjetivo ou advérbio. O complemento nominal, ele completa, substantivo, adjetivo, advérbio. Complemento nominal completa nome. E o que é nome na gramática? Nome é o que não é verbo. É assim que você vai organizar a sua mente. Então, assim, os complementos verbais completavam verbos. O objeto direto e o objeto indireto completam verbo. O complemento nominal completa nome. E nome quer dizer substantivo, adjetivo, advérbio. Complemento nominal, ele completa um nome substantivo, pode completar um adjetivo e pode completar certos advérbios. Normalmente são os advérbios derivados de adjetivos. E o complemento nominal, ele é sempre preposicionado, sempre regido de preposição. Então vamos aos exemplos. Colocação de cartazes. De cartazes está completando colocação. Colocação é nome, colocação é substantivo. Dri, como é que eu sei que colocação é substantivo? Ora, eu posso colocar um artigo antes, a colocação. Lembra aquela dica que a gente sempre dá para saber se uma palavra é ou não substantivo? A gente coloca um artigo antes, ó, a colocação. Quando eu coloco um artigo antes, dá para ver que colocação é substantivo. Então, de cartazes, está completando o substantivo. Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Complemento nominal é sempre preposicionado. E pode completar substantivo, pode completar adjetivo ou advérbio. Vamos ao segundo exemplo. A decisão foi favorável aos alunos. Aos alunos, manda seta para favorável. Favorável é o quê na morfologia? Classe gramatical de favorável. Favorável, manda seta para decisão. Decisão é substantivo, ó, a decisão. Então, favorável, que manda seta para substantivo, é adjetivo. É assim que você vai raciocinando na frase. Aos alunos, que completa adjetivo e vem com preposição, é complemento nominal. Complemento nominal porque completa adjetivo. Então, você acabou de ver um exemplo de complemento nominal completando substantivo, complemento nominal completando adjetivo, agora vamos ao último exemplo.
O deputado discursou favoravelmente ao projeto. Ao projeto está completando o quê? Manda seta para quê? Esse negócio de manda seta para quê é para você não esquecer e perguntar na frase. Esse é o projeto, está mandando seta para quê? É o deputado ao projeto? É discursou ao projeto ou é favoravelmente ao projeto? Vou repetir. Olhe para mim antes de o bicho começar a pegar. Na hora de colocar a seta, você tem que conversar assim com a frase. Ao projeto. É favoravelmente ao projeto. Favoravelmente ao projeto. Manda a seta para favoravelmente. Pronto. Aí você colocou a seta. Agora que você mandou a seta, você vai identificar a classe da palavra que recebeu a seta. Favoravelmente é o quê na classe gramatical? Favoravelmente é advérbio. Manda a seta para advérbio. Se completa advérbio e vem com preposição, complemento nominal. Complemento nominal é um termo que vem sempre com preposição e que manda a seta, completa substantivo, adjetivo ou advérbio. Tudo bem? Agora vamos ao último termo integrante da oração. Neste vídeo você está estudando os termos integrantes. Depois a gente vai exercitar os integrantes. Depois, então, nós vamos aos acessórios. Vamos exercitar os acessórios e depois vamos misturar todos, tudo bem? Então agora você vai estudar o último termo integrante, que é o chamado agente da passiva. O que você tem que saber de agente da passiva? Vamos lá. Agente da passiva, o nome já diz, é aquele termo que age. Ele age na voz passiva. Exerce a ação na voz passiva. Veja o exemplo. A vaga será conquistada pelos melhores candidatos. Eu tenho aqui uma locução verbal formada por verbo ser, auxiliar ser, seguido de verbo principal no particípio. Esse conquistada é verbo no particípio. O sujeito, ele sofre a ação. É o chamado sujeito paciente. Ou seja, é um sujeito que sofre a ação. A vaga, ela não vai conquistar, ela vai ser conquistada. Então, olhe para mim. Você tem uma locução verbal com verbo auxiliar mais particípio. Você tem um sujeito que sofre a ação, é o chamado sujeito paciente. Este termo aqui, que exerce a ação, é o chamado agente da passiva. Agente da passiva é o termo que exerce a ação na voz passiva. Eu gosto de falar 3 coisas importantes do agente da passiva. 3 pontos que vão te ajudar a identificar o agente da passiva quando o bicho pegar. Porque aqui você é feliz, as frases estão curtas, daqui a pouquinho a gente vai misturar tudo, complemento nominal, adjunta de nominal, agente da passiva. Então você vai precisar de alguns artifícios para você identificar esses termos. E são 3 os pontos que vão te ajudar a identificar um agente da passiva. Será agente da passiva quando essas 3 situações acontecerem. O agente da passiva, ele tem sempre um verbo no particípio. Adriana, mas não é uma locução verbal, não? Não, porque às vezes o auxiliar ele não aparece. O verbo principal ele é obrigatório, vou repetir. Você vai ver questões de alto nível, de bancas de alto nível, em que não vai ter uma locução verbal assim bonitinha, será conquistada. Às vezes é só o verbo principal que aparece. O auxiliar ele pode vir implícito. Então, anote aí. O verbo, o único verbo que é obrigatório é o verbo principal no particípio. Verbo no particípio, sujeito paciente. Então, essas são as 3 condições para que se tenha um agente da passiva. Verbo no particípio, sujeito paciente. O que é sujeito paciente? Sujeito que sofre a ação. E, para ser agente da passiva, tem que vir preposição. Normalmente é a preposição por, mas pode ser também a preposição de. Então, presta atenção. Não é só a preposição por, não.
Se eu trago um exemplo que diz assim, ó, ele foi elogiado pelo professor. Aqui, beleza, ó. Aqui, beleza. Eu tenho as 3 condições, ó. Primeiro, verbo no particípio, sujeito paciente, sujeito sofre ação, foi elogiado, e uma preposição por. Então, isso aqui é o agente da passiva. Só que agente da passiva também pode vir com preposição de. Por exemplo, se eu digo assim, olha, ela estava cercada de curiosos. Veja, nem sempre a preposição do agente da passiva será a preposição por. Pode ser a preposição de. Nesse caso aqui, você tem a mesma história, ó, verbo no particípio, sujeito que sofre a ação e um termo que exerce a ação. Só que nesse caso, exerce a ação com a preposição de. A dica é só trocar essa preposição de pela preposição por. Esse de equivale a por. Então, na dúvida, quando você estiver lá fazendo a questão, você fala assim, de fato, esse de equivale a por. É como se eu dissesse, ela estava cercada por curiosos. Perfeito, agente da passiva. Agente da passiva é o termo que exerce a ação na voz passiva e que vem nessas 3 condições. Verbo no particípio, sujeito paciente e sempre antecedido de preposição. Tudo bem? Olhe para mim. Pronto. Você acabou de aprender aqueles chamados termos integrantes da oração. Começamos relembrando o sujeito. Lembra que você estudou sujeito e predicado, que eram os termos essenciais da oração. A gente estudou isso na aula anterior. E agora, neste vídeo, você estudou os termos integrantes. Complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. No próximo vídeo, a gente vai começar a exercitar só esses termos integrantes para depois irmos aos termos acessórios.